pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura e hoje eu quero gravar um vídeo inteiro sobre menstruação. Durante toda a minha adolescência, menstruar era uma coisa que me deixava muito constrangida porque eu associava com uma série de coisas ruins, do tipo sujeira, desconforto, medo de manchar alguma coisa, ter que esconder o absorvente pra ir no banheiro, medo de alguém ficar sabendo, dor, enfim, só coisas ruins. Eu acreditava que menstruação era uma coisa tão negativa que eu lembro que a primeira vez que eu menstruei, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, eu chorei de tristeza, de constrangimento, de achar que, tipo, dali pra frente era só ladeira abaixo. E com o tempo eu fui percebendo o quão incrível e quão potente é menstruar e que na realidade é uma coisa extremamente natural, tão natural quanto fazer xixi, e que na realidade quase todas as mulheres cisgênero ou menstruam, ou já menstruaram, ou vão menstruar. Não tem por que a gente sentir vergonha de uma coisa tão simples quanto o sangue, porque sangue não é sujeira, sangue é o que nos mantém viva. A menstruação é uma coisa muito positiva, é um sinal de vitalidade, de saúde, de um bom funcionamento do seu sistema reprodutor, ela é até sagrada em outras culturas. Eu lembro que um dos grandes questionamentos que eu tinha quando eu era mais nova era por que eu menstruava, né? Qual que era a necessidade, porque eu não podia simplesmente acabar logo. E depois eu descobri que na real a menstruação é uma coisa super importante, porque basicamente a gente tem um útero, né, que é parte do nosso sistema reprodutor feminino, e o útero fica ali prontinho, só esperando a fecundação acontecer para ele gerar uma nova vida. E quando não tem essa fecundação, acontece uma descamação das paredes do útero, e basicamente isso é a menstruação, é a mistura de sangue com tecido uterino, que são aqueles pedacinhos que a gente vê na menstruação, mas sempre passa batida e acaba virando uma coisa só. E também é por isso que a gente pode sentir cólica durante a menstruação, porque essa descamação do útero, ele se contraindo para eliminar todo o sangue, tudo mais que ele não precisa, para conseguir gerar um novo ciclo menstrual e começar tudo de novo. Em outras palavras, é basicamente por conta desse sistema que todas as pessoas existem. Então não faz sentido a gente associar isso com uma coisa errada, se é o que mantém a gente vivo, se é o que nos dá vida. Na prática, a menstruação é parte de um sistema que faz a gente existir. Outra coisa muito legal de saber é que o ciclo menstrual passa por 4 fases. Antes eu costumava acompanhar esse ciclo para saber quando que eu ia menstruar, mas de uns tempos pra cá eu tenho percebido padrões entre o meu humor e o meu ciclo menstrual, então é muito legal acompanhar porque eu consigo perceber quando eu tendo a ficar um pouco mais extrovertida, mais introvertida, quando a minha libido aumenta ou abaixa, então tá sendo muito interessante perceber isso. A primeira fase é a menstruação, e o primeiro dia de menstruação é o que marca o primeiro dia do nosso ciclo menstrual, e como eu disse, a menstruação nada mais é do que essa perda de sangue que a gente tem todo mês quando não tem fecundação. A próxima fase é a fase pré-ovulatória, ou seja, é uma antes da ovulação, então o que tá acontecendo principalmente é que o seu óvulo e o seu útero estão se preparando para receber uma fecundação. Depois vem a ovulação, que é quando a gente está de fato ovulando, a gente está fértil. Então, basicamente, tudo que seu corpo mais quer é fecundar. É nessa fase que tem a maior chance de engravidar, e essa fase acontece entre 13 e 15 dias antes da próxima menstruação, então marca como se fosse o meio desse ciclo. E por último, acontece a fase pós-ovulatória. Então, basicamente, quando esse óvulo não é fecundado, ele morre, e depois dele morrer, acontece uma nova menstruação e o ciclo todo se repete. E o padrão que eu percebi no meu comportamento é que geralmente eu tendo a ficar metade do mês mais quietinha e metade do mês mais extrovertida. E o que eu tenho percebido é que tem coincidido a minha fase introvertida com a minha fase pós-ovulatória, ou seja, depois da minha ovulação, e a minha menstruação. E é justamente quando eu tô de TPM e menstruada, que são duas fases em que o meu humor fica um pouco mais instável, que eu fico mais introspectiva, que eu gosto muito de curtir minha própria companhia, eu quero desenhar, escrever, etc, ficar muito mais comigo. E já na outra metade do mês, que são as fases pré-ovulatória e ovulatória, eu me percebo muito mais expansiva, muito mais extrovertida. Eu me sinto mais disposta, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu fico muito mais falante, eu tenho mais vontade de sair. E como nessas duas fases eu tô ou prestes a ovular ou ovulando, eu percebo minha libido muito maior, eu me sinto muito mais confiante, muito mais sensual, muito mais falante, quero flertar mais. E tudo isso tem uma relação muito forte com todas as coisas hormonais que têm acontecido comigo. Outra coisa que fez eu me aproximar muito mais da minha menstruação foi conhecer outras formas de coletar o sangue, além do absorvente descartável, tanto aquele que prende na calcinha, quanto o interno de enfiar.
Eu testei várias coisas diferentes, como por exemplo absorvente de pano, que também é um absorvente externo, do mesmo estilo de prender na calcinha, mas ele prende na calcinha com um botão e ele não é descartável. Basicamente, depois de usar, você lava ao invés de jogar no lixo. E a mesma coisa se aplica às calcinhas absorventes, que são calcinhas com tecido que absorve um pouco melhor o sangue e segue a mesma lógica, que depois de usar, ao invés de jogar fora, você lava. Eu gostei muito das calcinhas absorventes, eu me adaptei muito bem e também me adaptei muito bem com o coletor menstrual, que é aquele copinho de silicone que a gente também enfia dentro da vagina. Basicamente, a gente faz uma dobra nesse copinho e dentro da vagina ele se abre e vai coletando todo o sangue. Você pode ficar horas com ele e depois descarta onde você achar melhor. E o coletor pra mim foi o que me trouxe uma proximidade maior com a minha menstruação, porque o coletor menstrual te mostra exatamente a quantidade de sangue que você menstruou durante aquelas horas. E saber a quantidade de sangue que você menstruou é muito importante pra saber se tá tudo bem com a sua saúde. Porque a menstruação é uma coisa completamente natural, uma ferramenta pra gente se conhecer, é um sinal de saúde e não devia te atrapalhar nas suas tarefas, nem devia ser um sinônimo de constrangimento, de desconforto ou nenhuma coisa ruim. Se essas formas que eu acabei de citar de coletar o sangue não dão conta do seu fluxo menstrual, e se você às vezes usa 2 absorventes ao mesmo tempo, se você deixa de fazer coisa porque tá menstruada, se você acorda de madrugada para se trocar, se você tem qualquer dificuldade ou desconforto ou tem que mexer na sua agenda em função do seu fluxo menstrual, é bom você procurar um médico para ver se não é sangramento uterino anormal, que é quando alguém tem um prejuízo na rotina em função da quantidade de menstruação que ela tem, ou seja, uma perda excessiva de sangue que não é normal. Eu fiquei muito surpresa quando eu fiquei sabendo desse sangramento, porque ele ocorre em 30% das mulheres cis, e desses 30%, mais da metade disse que achava que era normal ter um fluxo muito intenso de menstruação, a ponto que atrapalha a vida dela. E esse tipo de desinformação acontece justamente porque a gente fala muito pouco sobre menstruação e não menciona o quão importante a gente perceber na quantidade do nosso fluxo, em quantos dias a gente fica menstruada, na quantidade de cólica que a gente tem, nas mudanças do nosso humor. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um teste para você fazer, que cita vários sintomas de sangramento uterino anormal, para você ter noção da quantidade de chance que você pode ter de ter sangramento, mas o ideal é você sempre procurar um médico. Seja tanto para você ter mais conforto na sua rotina e a menstruação não ser uma preocupação em função do seu fluxo, tanto para a situação não agravar e poder virar uma anemia, por exemplo, por conta da perda de sangue. Mas se você for diagnosticada, não se preocupe, existem uma série de tratamentos disponíveis, sejam comprimidos hormonais, comprimidos não hormonais, injeções ou até mesmo cirurgia em função do grau do sangramento, mas você junto com o seu médico vai chegar na melhor forma de tratamento para você conseguir ter esse conforto que devia ser normal. Até porque cada pessoa tem as suas questões, o seu histórico, o seu fluxo. O ideal é você encontrar uma alternativa que te traga mais saúde e mais bem-estar, porque a menstruação é um sinal de saúde, é um sinal de vitalidade e a gente tem que ressignificar uma coisa que nos deu a vida. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui e eu espero de verdade que acompanhar o fluxo tenha um impacto tão positivo pra vocês quanto tem pra mim, porque tem mudado a forma como eu me vejo. É isso. Um beijo e paz.